Olá, meus queridos, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula de geografia, a primeira aula gravada. Nós vamos ter também uma aula ao vivo na sexta-feira, às 2 horas da tarde, tá? Então, sexta-feira, às 2 horas da tarde, nós vamos ter aí uma aula ao vivo via Skype, tá? Na qual vocês vão tirar suas dúvidas e a gente vai fazendo aí as correções das atividades, tá bom? Bom, nós estamos na página 719, tá? Vocês vão fazer aí em casa e manda a foto para mim, a página 718, tá? Então, a 718, Start, vocês façam e vocês podem tirar foto e mandar, tá bom? Manda pelo privado, não manda pelo grupo, não. Bom, acompanhem a aula com a apostila, tá? Para ficar mais fácil. Tem algumas coisas que eu vou falar para vocês, mas que tá o desenho na apostila. Então, vocês acompanhando junto fica mais fácil. Além disso, também se faz, é claro, necessário que vocês leiam a apostila também, tá bom? Então, vamos lá. Relevo, características gerais. Então, relevo são as formas de terreno apresentadas aos nossos olhos. Então, por exemplo, montanhas, planícies, depressões, são aí formas do terreno. Então, relevo são as formas do terreno apresentadas aos nossos olhos. Então, é tudo aquilo que a gente vê enquanto terreno. Isso é relevo. Tá? Aí nós temos alguns relevos, né, que nós vamos ver daqui a pouco. E esses relevos, eles têm alguns elementos que atuam na sua formação e modelação. Aí nós temos elementos externos e internos. Então, como agente interno do relevo, são aqueles que são responsáveis pela sua formação. Então, agentes internos do relevo são responsáveis pela formação. E os agentes externos do relevo são responsáveis pela sua modelação. Tá? Então, o interno vai formar e o externo vai modelar, ou seja, vai dar a forma ao relevo. Bom, agentes internos. Vocês sabem que o Brasil ele não tem aí grandes abalos sísmicos, né? E nem atividades vulcânicas. Por quê? Porque nós estamos numa área estável. Mas foi sempre assim? Por que nós achamos aí no Brasil algumas rochas vulcânicas como granito e basalto, sendo que nós não temos vulcões no Brasil? Então, durante o período da Pangeia, durante aquele período do grande continente, onde havia-se apenas um continente, eles foram se dividindo, o Brasil certamente ele estava ali numa área de maior instabilidade. Então, ou seja, ele estava aí mais próximo à borda aí das placas tectônicas. Então, há muitos anos atrás, estamos falando aí 200 milhões, 100 milhões de anos atrás, o Brasil ele não estava onde ele está localizado hoje na placa tectônica. Então, ele estava mais próximo à borda. Então, houveram sim grandes abalos sísmicos, vulcões. Hoje, a nossa localização ela está privilegiada, no sentido de que não há aí abalos sísmicos de alta magnitude, né? Não quer dizer que não há terremotos no Brasil, porém há sim, alguns são imperceptíveis, mas não chega a ser grandes abalos sísmicos como a gente vê em outros países. E também a presença dos vulcões. Então, assim, há muitos milhões de anos, assim, houve sim no Brasil. Hoje, graças a Deus, nós já não temos mais. Né? Dentro desses agentes internos, nós temos também dois nomezinhos aí para vocês entenderem, que é o epirogênico e o orogênico. O que é isso? O epirogênico são as formas de relevo formadas pelo movimento vertical das placas tectônicas. E o orogênico são as formas também de relevo que foram formadas pelo movimento
horizontal das placas tectônicas. Então, assim, o planalto, as planícies, isso aí foi tudo definido, isso aí são fatores internos, são agentes internos do relevo, tá? Que foram criados a partir da movimentação e do choque das placas tectônicas, tá? Então, as nossas formas de relevo aí, como seu agente interno, a sua formação, ela se dá aí pela movimentação das placas tectônicas. O orogênico, ele originou aí, por exemplo, a Serra do Mar. Já o epirogênico, né, que é aquele movimento mais vertical, ele originou aí principalmente aí, como exemplo, o Planalto. Já os agentes externos, eles estão ligados principalmente aí com a erosão. E aí nós vamos ter aí o intemperismo, né? Que é devido principalmente a algumas questões climáticas. Dentro do intemperismo, nós temos três. O intemperismo químico, em áreas úmidas como as serras litorâneas do sudeste, que ele vai dar o quê? Ele vai dar o arredondamento aí das formas, ou seja, o arredondamento aí do seu relevo, pela ação da umidade sobre a rocha. Aí nós temos também o intemperismo físico, que está presente no semiárido nordestino, no sertão, na qual nós vamos ter uma dilatação ou a contração das rochas, devido aí ao clima muito seco, devido aí à falta de umidade, ao sol muito forte. Nós temos aí o intemperismo biológico, né? Que já é o processo de desgaste das rochas por meio da ação de seres vivos, plantas, bactérias e até mesmo animais maiores. Então, esses três intemperismos aí são responsáveis pela modelação do relevo. Então, nós temos aí o químico, que é com relação aí principalmente os mares, pela umidade nas rochas. Nós temos aí o físico, que se dá aí pelo sol, pelo sertão, extremamente seco. E nós temos o biológico, que são aí plantas, animais muito grandes. Eles também aí acabam modelando aí o terreno, até mesmo bactérias, né? Micro-organismos também influenciam aí na forma do relevo. Com relação ao processo de erosão, nós temos algumas classificações aqui na apostila na 720. Temos o fluvial, marinho, pluvial, eólico e o glacial. O fluvial ele se dá pela quantidade de rios e vales fluviais. O marinho, como o próprio nome já fala, com um litoral extenso, ele forma aí tabuleiros oceânicos, né? Na existência de feições de tipo falésia. O que são falésias? São paredões íngremes formados aí no litoral aí de muitos países. Grande parte do mundo tem, nos litorais, não é o nosso caso aqui, alguns paredões íngremes. Eu não tenho como mostrar aqui uma foto para vocês, na apostila também não tem. Mas na aula ao vivo eu mostro um exemplo para vocês, vai ficar mais fácil de entender aí o que é essa falésia. Na aula ao vivo eu mostro. Eu faço pelo computador e mostro pelo celular. Bom, então o fluvial, que se dá aí pelos rios, o marinho, que se dá no litoral. Aí nós temos também o pluvial, que ele se dá aí pelo intemperismo físico, pelo intemperismo químico. Aí nós temos aí áreas junto ao litoral do sudeste, como por exemplo a Serra do Mar. Temos o aeólico, que se dá aí através de feições sobre as dunas presentes no litoral nordestino, aí no Maranhão, no Rio Grande do Norte. E temos o glacial. O glacial, apesar do Brasil não possuir geleiras, nós observamos algumas feições em forma de U. Isso daí se deu principalmente no período glacial, no último período glacial, aí há 18 mil anos atrás. Então, nós tivemos aí algumas formações, alguns processos erosivos que se deu aí de acordo com esse período glacial, 18 mil anos atrás, e que influencia até os dias atuais. A maior parte do relevo brasileiro é formado pelo Planalto.
aí que chegam a terras altas com uma altitude de até 900 metros. Então, o Planalto é aí predominante no nosso país. E ele também ele é cortado irregularmente por serras e por um número de vales fluviais, né? Dessas serras nós temos aí algumas principais, que são a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra Geral. A nossa costa ela tem aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão, com um contorno regular, aí margeada por uma estreita planície costeira. Tá? O território brasileiro é formado basicamente por dois tipos de estruturas geológicas. Nós temos os escudos cristalinos, também chamados aí de crátons, que corresponde a 36% do território brasileiro. Estamos falando aí do Planalto. Então, 36% do território brasileiro, ele é formado pelo escudo cristalino. Os outros 64 são formados por rochas sedimentares. Você fala para mim, não, mas está faltando 4%. Sim, é porque dentro do escudo cristalino nós temos 32% que são mais antigos, são rochas magmáticas, e 4% aí ainda pertencente a esses escudos cristalinos, onde a gente encontra aí rochas metamórficas, onde a gente vê aí jazidas de minerais metálicos. Além dessas áreas sedimentares, nós temos aí também o Planalto Meridional, onde ocorrem movimentos da crosta que formaram aí fraturas em decorrência de forças tectônicas. O relevo do Brasil ele teve aí ao longo aí de um período algumas classificações. 3 classificações foram as mais utilizadas, e uma delas nós seguimos até os dias atuais. Aqui na apostila de vocês, na 721, ele apresenta aí algumas classificações. E acima da 721 tem aqui um mapa sobre a estrutura geológica, onde vocês vão poder observar esses núcleos cratônicos aí, que são os escudos cristalinos. Vocês vão ver aqui também faixas móveis, sem formação orogenética. Lembra que eu falei para vocês que orogênicas eram formas do relevo causadas aí pela ação das placas tectônicas de forma horizontal, ou seja, não são muito altas. Não se dá aí como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí, ela é uma forma de relevo causada aí pelo impacto das placas tectônicas de maneira vertical. Bom, e vocês vão ver aqui também no mapinha as bacias sedimentares, tá? Mas voltando à classificação do relevo, aqui vocês vão ver a classificação de Haroldo de Azevedo, a classificação de Aziz e a classificação de Jurandir. Eu não vou falar de cada uma para vocês, porque eu quero que vocês vejam na apostila, porque ela está bem detalhada. E se eu for falar, eu vou acabar deixando alguma coisa de lado. Eu quero que vocês comparem as 3 classificações. Vocês vão ver que elas são assim bem diferentes uma das outras. E a que nós seguimos atualmente é a de Jurandir, que está na 722. Então, quero que vocês leiam as 3 classificações, quero que vocês façam a comparação das 3 classificações e escrevam no papel. Tá? Então, façam no caderno a diferenciação dessas 3 classificações, tá bem? Que começa na 721 e termina na 722. No Planalto, nós temos aí um processo erosivo maior, né? E ele é dividido em 4 grupos, né? Planaltos em bacias sedimentares, que estão delimitados ali em depressões periféricas. Nós temos o segundo, planalto em instruções e coberturas residuais de plataforma, que são estruturas mais antigas, possuem uma grande área coberta por terreno sedimentar. A terceira, planalto em núcleos cristalinos,
onde nós vamos ter aí rochas cristalinas na sua estrutura. E por último aí os planaltos em citrões orogênicos, que vão estar aí relacionadas à ação erosiva em superfícies dobradas aí da era do período aí pré-cambriano. Já as planícies, eu estou falando aqui da página 723, tá? Vão acompanhando. Já as planícies são áreas geradas por processos de deposição, tá? E elas são divididas em duas, costeiras e continentais. As costeiras formam uma boa parte aí do nosso litoral brasileiro, como a planície da Lagoa e dos Patos. E continental, aí, localizadas principalmente no interior do continente, como, por exemplo, a planície do Pantanal e a planície do Rio Amazonas. Além do planalto, da planície, nós temos também as depressões, que são áreas rebaixadas por processos erosivos, principalmente ocorrido aí na era Cenozoica. O Brasil possui aí 3 divisões dessa depressão. Nós temos as periféricas, que são regiões de contato entre estrutura cristalina e sedimentar, onde a gente encontra o carvão. Nós temos as marginais, onde elas estão ali na borda das bacias sedimentares, esculpidas por rochas cristalinas. E, por último, as interplanáuticas, nomezinho, interplanáuticas, que são áreas mais baixas que os planaltos adjacentes. Aí fazem parte do conjunto de depressão do Araguaia, do Tocantins, do Alto Paraguai, depressão do Miranda, entre outras. Então nós temos aí os planaltos, as planícies e as depressões. São aí as 3 que fazem parte aí do nosso relevo aí brasileiro, né? Planalto, planície e depressão, ok? Tentem fazer as atividades. Eu sei que esse assunto é um pouco mais chato mesmo. Vocês vão fazer as atividades da 718, 724 em diante, até a 728, ok? Então, 724 até 728, é claro que, exceto os que estão resolvidos, e a 718. Dúvida? Anota. Na sexta-feira, às 2 horas, a gente vai ter uma aula ao vivo, onde nós vamos fazer a correção das atividades, onde nós vamos aí tirar algumas dúvidas e aí vocês tirem foto para mim direitinho, manda para mim, para a gente poder fazer aí a correção e anotar quem é que está fazendo e quem não está fazendo, ok? Eu sei que esse assunto do relevo é um pouquinho chato, ele tem uns nomezinhos assim bem complicados, mas é importante vocês saberem, tá bom? Leiam a apostila toda. Eu dei uma resumida, né, aqui nessa aula gravada, mas é importante que vocês leiam a apostila toda. Se no decorrer vocês já quiserem mandando para mim alguma dúvida, podem mandar, sem ser antes de sexta, e a gente vai aí se organizando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.